Meio-dia e 4 minutos, estamos de volta para falar sobre política. E quem entende de todos os bastidores da política paraibana está aqui comigo no estúdio, meu amigo Paulo Roberto, o homem de Serra Redonda. Tem essa fama, né? Quase de lá. A minha mãe é de lá, mas eu sou meio Serra e meio Campina, porque eu fui batizado em Serra Redonda, na igreja de São Pedro, registrado no cartório de Serra Redonda e crismado também lá, sabe por quem? Frei Damião de Bozano. Eita, olha só, mas muita gente lhe considera um filho ilustre de Serra Redonda, não, filho ilustre não, mas filho, meio filho. Meio filho adotado, não é adotado. Não? Ei, Paulo, bora aí para as novidades, Você sabe que tem gente que lhe chama de Felipe Valentinho. Né? Valentino. Valentino, mas eu ouvi falando Valentinho. Valentinho também. É como um amigo meu que vai falar sobre jardim, aí ele disse, eu estive ali, quase que eu piso na grama do jardinho. Então, olha ontem aí. eu conversando aqui, eu brincando com a Anchieta, aí eu disse, amanhã eu estarei aqui com o Felipe Valentinho e depois vou convidá-lo para tomar um vinho, que é para rimar. Ah, olha aí. E esse vinho chegou, viu? E ele liberou. Esse convite. Ele está liberado, porque à noite ele não trabalha. Sexta-feira, todo mundo gosta disso. Olha aí, gente, tá vendo? Gostei. Pois bem, vamos à política. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ontem às 3 horas da tarde, deixou o hospital onde estava internado na capital paulista. Tem aquela história das cirurgias que ele fará mês que vem, mês de setembro, e o homem disse que hoje, 25 de agosto, dia do soldado, ele não iria a nenhum quartel, mas para a festa de peão de boiadeiro de Barretos, interior de São Paulo. E mandou uma foto pra gente aqui. Eita. A última aparição dele lá na festa de peão boiadeiro. Ele já está plenamente recuperado da saúde para estar fazendo uma estripulia dessa aí? Bolsonaro sabe cavalgar, sabe montar cavalo. Eu tenho medo danado de montar em cavalo. Você já montou, não? Já montei mula lá no sertão. Pois é, mas Bolsonaro leva jeito e vai numa mão só e tal. Né? Não é de cavalaria, mas tem um traquejo aí para fazer montaria. Aliás, tem quem esteja fazendo, no Brasil, quem esteja fazendo um paralelo entre as situações de Donald Trump nos Estados Unidos e de Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Tudo bem, Trump lá nos Estados Unidos ontem foi tornado réu pela 4ª vez. É réu em 4 processos. Bolsonaro não é réu em nenhum por aqui. E veja só a cara de mal que ele fez na hora que foi fichado numa delegacia lá da Geórgia. Eita. Ontem à noite. Cara de mal. Essa foi a foto que o pessoal fez, a ficha policial dele, digamos. Aqui o pessoal faz de perfil, né? Faz de frente com aquela medição da altura, né? Não tem isso sim. Na crônica policial? Foi essa foto aí. Dizem que ele treinou caras e bocas durante uns 3 meses para fazer essa cara de mal. E quando eu escutei a notícia que ele tinha sido fichado, Paulo, eu também pensei, eu imaginei uma foto como aquela. Mas lá é diferente, não é bem a regra como a nossa, não. E também o primeiro presidente fichado, né? Então, caso inédito. Agora, é bom que a gente esclareça que Donald Trump, mesmo que ele seja condenado e mesmo que ele vá para a cadeia, de dentro de uma cela em qualquer presídio norte-americano, ele pode ser candidato a presidente e pode ser eleito. E se for eleito, sai da jaula e vai governar, porque lá não tem lei da ficha limpa, é diferente da nossa situação. E você sabe que quando eu estava lá no sertão, eu cobri um caso parecido com esse. Foi um dos vereadores mais votados aqui na Paraíba, Bira Rocha, lá de Catolé do Rocha, estava preso quando foi eleito. Aí a justiça foi correr atrás do prejuízo, mas o cara foi eleito. Não deixou assumir, mas foi votado e foi eleito. Exatamente. Né? Se fosse nos States, ele teria assumido. Olha aí. Tá vendo como é que é? São as leis diferentes que a gente precisa esclarecer, que cada país tem as suas regras próprias. E pode acontecer algo inédito aqui no Brasil, sui generis, inusitado, que seria uma delação do tenente-coronel Mauro Cid feita à CPMI dos atos do 8 de janeiro. Nunca houve isso. As delações sempre são e foram até agora negociadas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, mas nunca por uma CPI. Então a CPMI vai propor um acordo com o tenente-coronel Mauro Cid. Isso vem sendo mais ou menos ensaiado pelo atual advogado dele, o doutor César Roberto Bittencourt, que fala pelos cotovelos, e que ontem à tarde esteve reunido com o ministro Alexandre de Moraes. Foi para lá, publicizou, 6 minutos durou a conversa. Parece que o ministro não quis muito papo, não. Mas o fato é que, preste bem atenção você aí, quem foi militar como eu sabe, e os militares que estamos assistindo sabem que uma das coisas intoleráveis na vida militar, especialmente nas Forças Armadas, é a tal da traição. Então, uma delação por parte de Mauro Cid seria, meu amigo, dentro dos quartéis, algo horroroso, porque ele seria considerado um traidor.
Muita repercussão nesse caso, muita gente querendo saber todos os bastidores, né, Paulo? E o pai dele, que é general 4 estrelas do Exército, está na reserva, tem o mesmo nome dele, o general Mauro Cid, já revelou a alguns amigos que isso não foi discutido com o filho, que isso surgiu da cabeça do advogado e já há até quem na família de Mauro Cid queira trocar de advogado, porque parece que a ideia surgiu mesmo, foi da cabeça do doutor Bittencourt, que ontem foi conversar com o ministro Alexandre de Moraes. Mas que seria algo inédito, seria. Uma negociação, uma proposta, não é dele, e sim da CPI, conforme revelou a senadora Elisiane Gama, que é a relatora dessa história toda. Acho que vai ser um assunto que vai render bastante ainda durante o fim de semana, né? E nos próximos dias, né? Pois bem, e a esquerda de ontem para cá nas redes sociais não para de criticar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o doutor Cristiano Zanin. Por quê? Pelo voto dele proferido ontem por ocasião dessa história da descriminalização do porte de droga para consumo. Ele votou contra. Votou para que haja diferenciação entre traficante e consumidor, mas não pela permissão para que a pessoa ande portando droga sem ser crime. Está sendo muito criticado. Um assunto que mexe aí todo com a opinião pública, realmente um voto, uma declaração, vai para a boca do povo. Vai. E outra coisa, quando há no inconsciente popular, digamos assim, dos lulistas, dos esquerdistas, a ideia de que um ministro nomeado por Lula tem que defender as ideias de Lula. Do jeito que ministro nomeado por Bolsonaro teria que defender as ideias de Bolsonaro. E Zanin contrariou praticamente toda a esquerda que defende a descriminalização do porte de droga para consumo. Mas é importante, né, avaliar aí, ter esse contrassenso. Depois que senta na cadeirinha, meu amigo, aí o comportamento às vezes se altera, né? Exatamente. É assim. Agora, se eu fosse escolhido, eu confesso isso aqui publicamente, se você fosse presidente da República e me escolhesse ministro do Supremo Tribunal Federal, eu seria eternamente grato. Eu ia votar tudo favorável. E aquele negócio, né, Paulo? Dê o poder que você conhece quem é. Dinheiro e poder. Dinheiro e poder modifica as pessoas. O presidente Lula está em Angola, em Luanda, a capital angolana, e tem uma extensa agenda que já foi quase toda cumprida, porque Angola está 4 horas à frente da gente. Temos aí um flagrante da chegada de Lula ontem a Luanda com as autoridades angolanas e Dona Janja. E vamos ver a agenda de hoje, muito extensa, viu? Já cumpriu muitos compromissos. Começou com a cerimônia de aposição floral, é assim que eles falam lá, é aquela história de colocar flores no túmulo do soldado desconhecido. Aí lá eles falam cerimônia de aposição floral. Diferente, né? O linguajar do português de Exatamente. Portugal. Né? Depois teve a cerimônia oficial da chegada, embora ele já tivesse chegado, reunião restrita com João Lourenço, que é o presidente do país, cerimônia de condecoração dos dois. Lula condecorou João Lourenço e João Lourenço condecorou Lula. Lula recebeu a maior comenda de lá e ofereceu a ele a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que é a comenda brasileira. Houve os discursos dos dois presidentes, eles assinaram 7 protocolos de intenção, atos oficiais entre os dois países, entrevista coletiva à imprensa, o almoço. Essa parte parece que é a melhor do dia. Ah, bom, meu Deus, falar de almoço essa hora. Sessão solene na Assembleia Nacional Plenária, reunião de Lula com a presidente da Assembleia. Tem o nome da senhora aí? Sim. Não. Solene homenagem à presidente, 16 e 10? Sim, Carolina Cerqueira. Pronto. E depois o encerramento do Fórum Econômico Brasil-Angola. Nesse fórum tem cerca de 200 empresários, eu vi agora há pouco a lista, 100 brasileiros e 100 angolanos. Então, uma agenda extensa. Lula deve ficar em Angola até amanhã, depois ele segue para São Tomé e Príncipe e só retorna ao Brasil, deve chegar por aqui na madrugada da próxima terça-feira, dia 29. Vamos acompanhar os desdobramentos dessa visita. Estreitando os laços de amizades com os países do continente africano. Importante. É só para lembrar você, Angola é grande produtora e exportadora de petróleo e também de diamantes. Agora, é um país que tem problemas e que, como disse o seu presidente hoje de manhã em discurso, precisa do Brasil. Pediu ajuda e Lula prometeu. E a semana encerrou-se oficialmente para o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e o senador veneziano Vital do Rego, com os dois na tribuna do Senado. Quer ver? Veneziano presidindo a sessão, porque o presidente Rodrigo Pacheco estava ausente, e Bruno Cunha Lima é o primeiro aqui da esquerda, usou da tribuna e falou sobre pessoas com deficiência. Dizem que foi uma estreia de passos futuros que Bruno pretende dar e chegar na tribuna onde o avô dele um dia também foi destaque. E você viu o finzinho da nossa conversa com o deputado Romero Rodrigues por aqui? Pois é. Perguntei sobre essas conversas, ele preferiu... Ele desconversa. Exatamente. Quando você fala sobre essas conversas, ele desconversa.
Vamos à boca maldita de hoje, só um esclarecimento, nós não estamos ao vivo hoje na região de Campina Grande, eu digo isso para os sertanejos que estão nos assistindo, Patos e região Souza e adjacências, porque deu um problema de queda de energia nos nossos transmissores, a equipe está trabalhando, mas nós estamos no sertão do estado e mais tarde o pessoal de Campina vai nos assistir aí pelas redes sociais. A boca maldita de hoje vem da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Ontem houve um confronto entre a relatora, senadora Elisiane Gama, e o deputado Marco Feliciano. Os dois são evangélicos, mas os dois são rivais. E a senadora deu o que a gente aqui no interior nordestino chama de uma lição de moral no deputado. Vamos acompanhar? Bora ver. Quero dizer para o senhor que o senhor se tornou uma pessoa abjeta, misógina. O tratamento que o senhor dá às mulheres nesta casa é surreal. O senhor é pastor. Mas como o senhor me disse na última reunião, não vou mais lhe chamar de pastor, porque o senhor me pediu para eu não lhe chamar mais de pastor. E de fato, o senhor não merece se chamar de pastor. Tá vendo aí? O senhor não merece, sabe por quê? Porque o pastor, ele não é carregado de ódio, pastor Marcos Feliciano. O pastor não olha para as pessoas com o olhar que o senhor olha para cá, para esta mesa. Eu quero dizer que o seu olhar não me intimida, pastor Marcos Feliciano. Elisiane Gama, outro dia eu disse aqui Anchieta, mas o Felipe não estava no estúdio, ela é jornalista, é colega nossa, é de origem humilde, paupérrima lá do estado do Maranhão e é uma pessoa preparada, a gente percebe. E dizem, um colega meu que mora em São Luís disse ontem, que ela procura fazer caras e bocas aí na CPMI porque quer ser governadora do Maranhão e quer guardar essas imagens para usar, quem sabe, num guia eleitoral. Palavras fortes. Palavras fortes, parece que é tudo ensaiado também, né? Mas o deputado Marco Feliciano respondeu e disse que a Bíblia que Deus usa é a mesma Bíblia que o capeta adota. Eita! Vamos ver aqui? Eu fico muito feliz que a senadora tenha falado, porque o Brasil todo ouviu que tudo que eu falei é verdade. Ataca a minha religião, ataca a minha fé, como se isso aqui fosse uma igreja. Aqui é o parlamento brasileiro. Se quiser conversar com o pastor, vá lá no púlpito da minha igreja, num gabinete pastoral. Aqui falamos de parlamentar para parlamentar. Complicado é o nível aí desses políticos que estão representando a população. Em determinados momentos, a escolinha do professor Raimundo pede. Essa é aqui a realidade e isso me faz lembrar todo santo dia o velho e inesquecível Paulo Gracindo, fazendo o papel de Odorico Paraguaçu no Bem Amado. Não é do seu tempo, não. Mas gostei da comparação com a escolinha. É isso, Felipe. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado a você. Bom fim de semana para você. Volte sempre ao programa. Pois pode deixar, vou cobrar o vinho, viu? Tá certo. Até a próxima. E bora falar sobre oportunidades, o Exame Nacional de Residência, o ENAR.